A história começa no Japão com um cara de aparência feia chamado Takafumi. Ele enviou alguns emojis de berinjela para garotas no Instagram, tentando se enturmar. Então, ele atravessou a rua e Trucum passou por ele, mas Takafumi teve sorte e não foi atropelado. No entanto, ele foi ao hospital visitar seu tio feio, chamado Shibazaki. O motivo de sua visita era que seu tio havia sido atropelado por Trucum quando tinha 17 anos. Depois de 17 anos em coma, o tio de Takafumi acordou e cumprimentou seu sobrinho na língua de outro mundo. Takafumi achou que seu tio tinha enlouquecido, mas seu tio se desculpou e, de repente, disse que havia passado 17 anos em outro mundo chamado Gran Bahama. Enquanto Takafumi ainda estava chocado, uma enfermeira fofa entrou na sala. Ela usou um termômetro para medir a temperatura do tio de Takafumi, que respondeu novamente na língua do mundo Gran Bahama. A enfermeira achou engraçado e ignorou o fato de que Shibazaki estava falando em uma língua de outro mundo. Depois, Shibazaki disse a seu sobrinho que ele tinha crescido e perguntou onde estavam os outros. Takafumi respondeu que, após o coma do tio, a família brigou sobre o que fazer com ele e que aprendeu que a família dele se desfez, escrevendo isso em um caderno. Depois de saber disso, Shibazaki usou um feitiço chamado Akuru Skora em si mesmo e planejou provar para Takafumi que ele estava em outro mundo. Takafumi achou que isso era uma bobagem e que seu tio estava falando besteira, mas, de repente, Shibazaki usou a língua de Gran Bahama para lançar um feitiço. No começo, nada aconteceu, e Takafumi não acreditava que seu tio estivesse realmente em outro mundo, mas Shibazaki não desistiu e conseguiu fazer uma garrafa de água e um copo levitarem. Takafumi não podia acreditar que um caminhão realmente havia mandado seu tio para outro mundo e que ele estava usando magia desde então. Enquanto isso, Shibazaki descobriu que precisava recitar os feitiços em japonês para ativá-los. Takafumi ficou chocado por seu tio ter dito a verdade e começou a imaginar como seria o outro mundo. Ele o imaginava como um grande lugar com reinos, monstros e heróis. Na realidade, Takafumi só queria ir ao hospital para assinar os papéis de alta, mas naquele momento ele decidiu não fazer isso e começou a admirar seu tio como um verdadeiro top G. Takafumi imediatamente perguntou o que seu tio tinha feito mais cedo e descobriu que ele havia usado magia do vento. Ele ficou impressionado, e Shibazaki lhe mostrou que também poderia usar magia do fogo. Depois, Shibazaki perguntou ao sobrinho quem ganhou a guerra dos consoles e esperava que a SEGA fosse a vencedora. Infelizmente, Takafumi teve que decepcionar seu tio, pois a marca de console favorita dele havia desaparecido há muito tempo. Ele disse que, no Japão, a Sony e a Nintendo dominam a indústria. Shibazaki perguntou imediatamente o que aconteceu com a SEGA e ficou emocionalmente abalado ao saber que a SEGA não existia mais. Ele usou o feitiço Uraskora novamente, e Takafumi quis saber o que esse feitiço fazia. Takafumi descobriu que esse feitiço apaga memórias, e seu tio usava quando as coisas ficavam insuportáveis. Depois disso, Shibazaki disse que o outro mundo estava cheio de dificuldades e perguntou se Takafumi gostaria de dar uma olhada. Takafumi olhou para seu caderno e, imediatamente, quis apagar suas memórias, percebendo que as coisas que ele havia lido eram piores do que o vídeo das duas garotas e uma xícara. Ele pediu ao tio para apagar as memórias do caderno. Uma semana depois, seu tio foi liberado do hospital e Takafumi decidiu ganhar a vida fazendo dinheiro com os poderes de seu tio. Eles decidiram criar vídeos virais no YouTube para conseguir patrocínios da Recap Senpai. Em seguida, foram ao Costco, onde Takafumi comprou bife de wagyu para o jantar. Chegando no apartamento de Takafumi, Shibazaki percebeu que o lugar era grande demais para uma única pessoa. Takafumi respondeu que compartilhava o apartamento com um colega de quarto, mas Shibazaki entendeu errado e pensou que ele dividia o lugar com uma namorada. Takafumi esclareceu o mal-entendido e descobriu que seu tio não sabia o que era dividir o quarto. Enquanto isso, seu tio ficou impressionado com a tecnologia que não existia há 17 anos. Takafumi entendeu que seu tio provavelmente não tinha iPhones no outro mundo. Na hora do almoço, Takafumi perguntou como eram seus amigos no outro mundo. Infelizmente, a resposta de seu tio foi decepcionante, ele basicamente jogava sozinho por 17 anos. Após o almoço, Shibazaki disse que no outro mundo todos eram bonitos. De repente, ele disse que provavelmente era muito feio para as pessoas de lá, porque estava sendo caçado como uma variante de orc. Takafumi ficou chocado ao descobrir que seu tio era tão feio a ponto de ser considerado um orc no outro mundo. Além disso, seu tio contou sobre uma pessoa agressiva que o seguia todos os dias para intimidá-lo. Takafumi achou isso horrível e ficou chocado ao perceber que a vida fantasiosa era muito diferente do que ele imaginava. Shibazaki disse que havia até salvo essa pessoa várias vezes, mas ela nem sequer agradeceu. Takafumi percebeu que, na verdade, ele estava descrevendo as palavras típicas de um sueri, e não de um agressor.
Takafumi se lembrou de que o conceito de Sueri se popularizou por volta de 2004, ou seja, era algo que só surgiu 4 anos depois que seu tio foi atropelado, logo Shibazaki não poderia ter conhecido isso. Takafumi então perguntou o que aconteceu com essa garota, e Shibazaki respondeu que não sabia e parou de falar sobre sua terrível vida no outro mundo. Em seguida, ele ligou o computador e estava ansioso para ler os comentários do seu primeiro vídeo no YouTube. Shibazaki percebeu que alguns espectadores estavam trolando. Takafumi tentou acalmá-lo, pois alguns usuários chamaram seu vídeo de falso, como as lutas de Jake Paul. Shibazaki ficou emocionalmente abalado, pois não sabia como lidar com os haters. Pouco depois, Shibazaki mostrou ao sobrinho o celular que queria comprar. Takafumi disse que só traficantes usavam esse tipo de telefone e recomendou que ele comprasse um iPhone novo. Infelizmente, Takafumi não conseguiu convencer seu tio a não comprar o celular e Shibazaki disse que um homem que escolheu o console da Sega não poderia levar uma vida comum. Takafumi, por sua vez, se perguntou por que os consoles de videogame tinham tanta influência na vida de seu tio. Entretanto, Takafumi começou a pesquisar sobre o celular que seu tio queria comprar. Depois disso, seu tio ficou realmente empolgado com a ideia de ter seu primeiro celular e planejava comprar um com muitos botões. Takafumi disse que a tecnologia é realmente algo impressionante e que, atualmente, a maioria das pessoas usa celulares com telas sensíveis ao toque. De repente, seu tio disse que havia feito um avanço tecnológico no outro mundo. Ele disse que criou um vaso que derramava água em uma vila atingida pela seca. Takafumi quis saber mais e descobriu que seu tio usou 2 feitiços diferentes para isso. Em seguida, Shibazaki usou sua magia e lançou o feitiço Apple TV para criar uma tela. Como resultado, Takafumi pôde ver as memórias de seu tio no outro mundo. Takafumi ficou impressionado com seu tio e pensou que ele havia dominado o outro mundo com suas inovações científicas. De repente, Shibazaki disse que isso não era verdade, pois foi expulso pelas pessoas. Ele contou a Takafumi que tentaram enforcá-lo, o que deixou Takafumi chocado. No entanto, Shibazaki explicou que sua invenção não foi aceita pela religião do mundo, e uma garota tentou salvá-lo. Takafumi descobriu que essa era a mesma garota que o havia seguido o tempo todo. Depois, o vídeo continuou e seu tio se libertou com magia. Takafumi ficou irritado porque seu tio não percebia que a garota estava apaixonada por ele. Enquanto isso, Shibazaki achava que Takafumi estava chateado porque achava difícil assistir as memórias em primeira pessoa, então começou a deslizar na tela para mudar o ângulo da câmera. Takafumi ficou surpreso com esse recurso e perguntou se poderiam ver o que aconteceu com a garota. A garota estava decepcionada porque ele havia fugido novamente, e Takafumi aprendeu que ela era muito gentil. Alguns minutos depois, Shibazaki desligou o vídeo de memórias e recebeu uma mensagem sobre o leilão do celular que queria comprar. Ele descobriu que o leilão estava prestes a terminar e fez uma oferta. Takafumi disse que ainda precisava verificar o custo do frete, mas era tarde demais. Depois que seu tio comprou o celular, ele descobriu que o custo do frete era o dobro do preço do celular. Shibazaki ficou desapontado, mas Takafumi explicou que, se eles retirassem o celular pessoalmente, não precisariam pagar pelo frete. De repente, Shibazaki pulou pela janela, e Takafumi ficou preocupado com ele. Ele descobriu que seu tio podia voar e ficou muito surpreso com essa habilidade poderosa. 30 minutos depois, seu tio voltou e mostrou o celular que havia retirado. Takafumi teve a ideia de usar a habilidade de seu tio para economizar muito dinheiro, então mostrou a ele um fone de ouvido à venda em Nova York, e Shibazaki respondeu que levaria 10 minutos para voar até lá. Alguns dias depois, um pacote chegou e Takafumi disse ao tio que havia um desconto especial em arroz na Amazon. Então, Takafumi perguntou se seu tio poderia lhe dar uma faca. De repente, Shibazaki lhe entregou uma adaga perigosa, e Takafumi ficou confuso. Ele descobriu que seu tio havia retirado a adaga do seu armazenamento dimensional. Takafumi ficou surpreso novamente e perguntou se ele tinha outras coisas do outro mundo. Shibazaki então tirou uma espada, mas ela arranhou a parede, então aguardou e mostrou a Takafumi materiais preciosos do outro mundo. Takafumi pensou que isso os tornaria ricos, mas seu tio o desapontou. Ele disse que já havia ido a uma loja de penhores e que só conseguiria 50 ienes por eles. Em seguida, Shibazaki pensou no tipo de vídeo que poderia fazer para se tornar viral. Enquanto isso, Takafumi se perguntou se seu tio tinha esses anéis porque queria dá-los a alguém. Ele respondeu que os anéis caíram. Depois de derrotar monstros fortes, de repente, Shibazaki perguntou ao sobrinho se ele queria conversar sobre relacionamentos. Takafumi respondeu que não, pensando que seu tio não tinha interesse nesse tipo de assunto. Nesse momento, seu tio começou a falar sobre seus primeiros amores, Sonic e Tails. Takafumi ficou confuso e não entendeu o que ele queria dizer com isso. Então,
vemos Shibazaki como uma criança, falando sobre como ele se apaixonou por videogames. Takafumi já sabia que seu tio era excêntrico, mas perguntou se ele tinha alguma experiência com pessoas. Então, Shibazaki começou a contar uma história sobre uma garota chamada Ktinas. Enquanto ouvia a história, Takafumi percebeu que seu tio estava falando sobre um jogo novamente e perguntou se ele havia conhecido algumas garotas no outro mundo. No entanto, Shibazaki mostrou a Takafumi como ele havia salvo uma garota e sua família de um monstro. Ele contou a Takafumi que a garota se apaixonou por ele após a luta, mas ele havia entendido algo errado. Takafumi ficou chocado ao perceber que seu tio achava que a garota estava apaixonada por ele. Então, Shibazaki disse que foi nocauteado por goblins em um ponto cego naquele dia. Enquanto isso, Takafumi descobriu que não eram goblins, mas não quis contar a verdade para seu tio, pois isso poderia machucar seus sentimentos. Depois, o vídeo continuou e vimos que Shibazaki foi salvo pela elfa depois de ficar ferido. Ela então disse que, como ele havia salvo, deveria passar o resto da vida com ela. De repente, Shibazaki se aproximou dela e lhe deu um anel. Takafumi ficou chocado ao ver que seu tio não entendia o que significava dar um anel para uma mulher. Takafumi perguntou se dar um anel tinha o mesmo significado para ela que teria neste mundo. Shibazaki respondeu que tinha o mesmo significado. Vemos então que, na próxima cidade, ele havia vendido o anel que dera de presente para a garota. Ela ficou decepcionada, mas continuou a segui-lo. Em seguida, eles guardaram a faca no armazenamento dimensional e surgiram com uma ideia para o próximo vídeo. O novo vídeo se tornou viral no YouTube e alcançou 2 milhões de visualizações.